Eu cresci ouvindo de muita gente a expressão fé é um passo no escuro. Demorei para entender, por meio da palavra de Deus, que as coisas não são bem assim. A fé pode parecer um passo no escuro para quem dá o passo de fé. Mas quem dá o passo de fé sabe exatamente aonde está pisando. Porque embora a fé seja a convicção de coisas que não se veem com o olho natural, a fé tem a sua própria visão. A segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, dos versos 16 a 18, nós lemos: por isso não desanimamos. Fazer uma pausa antes de continuar a leitura e dizer uma afirmação ousada, forte. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. O apóstolo Paulo, ele está falando dentro de um contexto de fé. No verso 13 do mesmo capítulo 4, segundo aos Coríntios, ele diz: tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Mais adiante, o apóstolo Paulo, alguns versículos depois, volta a falar sobre fé. Quando em 2 aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 7, ele diz: porque andamos por fé e não pelo que vemos. Então, essa declaração de não desanimar e de onde colocar os olhos, ela está dentro de afirmações anteriormente feitas, assim como posteriormente feitas, que envolvem o assunto da fé. E eu quero te dizer, Paulo está nos ensinando princípios de fé. Eu tenho aprendido com o tempo que a fé, ela tem uma confissão. A Bíblia fala sobre crer no coração, mas falar com a boca. A Bíblia também nos ensina que a fé tem uma ação. Tiago diz que a fé tem que ter obras, né? E ela nos mostra que essas obras não é apenas fazer o bem a alguém, mas é agir de acordo com aquilo que se crê. Mas eu tenho aprendido nas Escrituras que a fé tem uma visão. Sim, se por um lado, como diz Hebreus 11:1, a fé é a convicção de coisas que não se veem. Se, como diz 2 aos Coríntios 5:7, que eu acabei de mencionar, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, né? Se fé é convicção daquilo que não se vê, por outro lado, a Bíblia mostra que a fé, ela não enxerga as coisas com o olho natural, mas ela tem a sua própria visão. Porque em Hebreus 11:27, a Bíblia diz que Moisés ficou firme como quem vê o invisível. E todas as declarações ali estão sendo, precedidas pela frase, pela fé, a cada um dos patriarcas, até chegar Moisés, que é de quem está sendo dito isso. Então, pela fé, Moisés viu o invisível, porque a fé enxerga aquilo que o olho natural não pode enxergar. E é importante reconhecermos isso, porque, como disse no início, fé não é um passo no escuro. Quem está crendo sabe exatamente onde está pisando. Quem não crê e olha o que crer, dar o passo em algo que é claro para ele, pode achar que ele está pisando no escuro. Mas a diferença é que quem crê enxerga aquilo que pessoas que não creem não conseguem enxergar. Se nós entendemos isso como parte da definição de fé, embora ela seja a convicção do que não se vê, com o olho natural, ela, por outro lado, tem a sua própria visão no que diz respeito a uma visão ou percepção espiritual. Isso vai nos ajudar a entender por que é que Paulo fala de um ajuste da visão. Qual a razão pela qual Paulo diz nós não desanimamos? Ele segue dizendo no versículo 17 aqui de 2 aos Coríntios 4, nossa leve e momentânea tribulação. Leve, momentânea, são adjetivos que Paulo usou de uma maneira muito intencional, porque mais à frente ele vai falar que elas produzem para nós um eterno peso de glória. Quando ele vai falar do peso, de um lado algo leve, de outro pesado, ele está usando a alusão da balança romana. E ele diz, tribulações no prato da balança não tem peso nenhum, elas são passageiras. O que realmente tem peso é uma glória que é eterna. Então Paulo está dizendo, a gente precisa saber onde é que vai colocar os olhos. E diz, nós não vamos focar naquilo que se vê, as circunstâncias, as tribulações, os problemas, porque isso é temporal, é passageiro. Hoje a situação está difícil, amanhã pode estar boa. Hoje você pode estar enfermo e amanhã testemunhando sua cura. Hoje você pode estar quebrado financeiramente, amanhã testemunhando como Deus mudou a sua sorte, você deu a volta por cima e está vivendo uma provisão divina. Talvez hoje você possa estar com um problema familiar sério e amanhã testemunhando de boca cheia, a restauração que o Senhor lhe proporcionou, porque as circunstâncias elas mudam, a vida é cíclica. Por outro lado, o inverso também é verdadeiro. Hoje você pode estar bem e amanhã enfrentando dificuldades em áreas que não está, mas as circunstâncias elas não são permanentes, elas não são imutáveis. Por outro lado, o apóstolo Paulo diz, em vez de olhar para isso, porque
colocar os olhos nessas coisas desanima. Para Paulo sustentar a visão de não desanimamos, ele diz que tem que olhar para o lugar certo. Nós colocamos os olhos nas coisas que não se veem, são realidades espirituais. Ele diz porque essas são eternas, são imutáveis, né? Aquilo que são as promessas, as realidades espirituais do que Deus falou a nosso respeito não mudam. E nós precisamos de fato entender onde vamos colocar os nossos olhos. Uma boa definição de fé para mim, né, diz respeito ao apóstolo Pedro, quando ele sai das águas ao encontro de Jesus. E ele mesmo disse, se és tu, manda-me ter contigo. Jesus diz, vem. Ele saiu e andou. Quando as pessoas perguntam, pastor, dê uma definição de fé, além daquela clássica de Hebreus 11:1, digo, fé é olhar para Jesus na hora da tempestade. Mas quando me pedem uma definição de incredulidade, eu digo, fé é tirar os olhos de Jesus e colocar na tempestade. Porque quando ele reparou no tamanho das ondas, na força do vento, ele abortou aquela manifestação sobrenatural, o milagre que ele estava vivendo começou a ruir, e ele precisa clamar socorro a Jesus para não perder aquela intervenção que havia começado. Isso me ensina que eu e você precisamos aprender a colocar os olhos no lugar certo. Moisés envia 12 espias para a terra prometida, 10 deles voltam com um relato pessimista, porque eles dizem a terra é boa, ela é tudo que Deus prometeu, mas tem gigante, os gigantes habitam cidades fortificadas, elas estão nos altos dos montes. Eles focaram só no problema. Josué e Caleb, que eram parte dos 12, eles vêm com um discurso completamente diferente. Eles estão dizendo, e daí que tem gigantes? Ausentou-se deles a sua segurança, o Senhor é conosco, nós não vamos temê-los, nós vamos consumi-los como pão. Quem de uma geração inteira que saiu do Egito rumo à terra prometida entrou? Só Josué e Caleb. Todos tinham o mesmo Deus, tinham as mesmas promessas, estavam diante dos mesmos problemas, mas a atitude desses dois era diferente, porque era uma atitude de fé. Pela fé eles enxergaram além do problema, eles puderam vislumbrar a materialização da promessa, a concretização daquilo que Deus, por sua palavra imutável, verdadeira, fiel, que não pode falhar, aquilo que Deus havia prometido. E a fé ela se apoia na palavra de Deus, assim como Pedro sai do barco, né, dizendo, quando Jesus disse para que ele ande, e Pedro andou sobre a palavra de Jesus. Eu e você precisamos entender que o que é fundamento para a nossa fé, o que nos permite ver aquilo que o olho natural não vê, porque a circunstância ainda não mudou, é a nossa fé. Quando o profeta Eliseu estava em Dotã, segundo Reis capítulo 6, nos mostra a partir do verso 14, que o rei da Síria manda prendê-lo. Especificamente a partir do verso 15, a Bíblia diz que o moço do profeta, quando acorda e vê a cidade cercada de um exército, fica apavorado. Chega para ele já, ai meu senhor, o que faremos? Porque quem olha para as circunstâncias desanima. Mas Eliseu olha para ele e diz, ei, em maior número são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. A conta não bate na cabeça do rapaz. Imagina ele olhando para Eliseu, contando 1, 2, 2, 1, como é que nós podemos sair em maior número se é um exército inteiro cercando a cidade? Nesse momento, a Escritura diz que Eliseu faz uma oração. E a oração é, Senhor, eu te peço que o Senhor abra os olhos desse moço para que veja. O rapaz não era cego, mas ele enxergava só o que é natural, enxergava só o problema, só as circunstâncias. E a Bíblia diz, Deus abriu os olhos do moço. Aqui estamos falando de visão espiritual. E ele vê não apenas a volta daquele monte, mas do próprio Eliseu, carros, cavalos de fogo, exército angelical. Meu amigo, quando você enxerga a realidade espiritual, isso faz toda a diferença. Então, eu quero concluir te dizendo, né, que eu e você convivemos com dois mundos, duas dimensões, a natural e a espiritual. A Bíblia diz, pela fé entendemos que os mundos, plural, dimensões, aiônios é a palavra no grego, foram criados pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê, mundo visível, veio a existir a partir daquilo que não se vê, o mundo invisível. O natural, o tangível, o visível, veio a existir a partir do espiritual, que é invisível e é intangível. Isso significa que, embora a gente não sinta o mundo espiritual, não perceba pelos sentidos, ele é mais real que o natural, porque foi ele que deu origem ao mundo natural. Então, nós precisamos entender que ao conviver com dois reinos, muitas vezes temos duas verdades, e elas podem colidir. A verdade natural dizia para o moço Eliseu, há um exército maior, vocês estão acabados. A verdade espiritual dizia, não, vocês têm livramento, vocês têm proteção, e o exército está com vocês é maior do que o que está do outro lado. O que é a fé? A fé é uma espécie de portal entre os dois mundos, natural e espiritual. E nos permite, quando você enxerga por esse portal, o que é que Deus falou e prometeu, te permite passar para outra dimensão, agarrar a realidade que está do lado de lá,
trazê-la, arrastá-la por meio desse portal. Obviamente estou falando aqui em figura, em alegoria, para que essa verdade se sobreponha à do mundo natural e aonde as circunstâncias mudam. Fé é mais do que otimismo, fé é mais do que pensamento positivo, fé é a capacidade de vislumbrar a realidade do que Deus falou, mas ainda não se materializou. Fé é a capacidade de não apenas visualizar, mas agarrar as verdades que visualizamos e trazê-las. Enquanto elas não passam a se tornar reais no mundo natural, nós ficamos firmes, agarrados a ela, até que essa circunstância mude. Isso é a definição do que eu chamo olhos de fé. A capacidade de focar no que Deus tem falado e prometido, mesmo que ainda não aconteceu, tendo isso como mais certo, verdadeiro e real do que apenas as circunstâncias. Se as circunstâncias, se aquilo que é testemunho humano está em contradição com a palavra de Deus, eu prefiro a verdade de Deus, porque ainda que os outros não a vejam, eu posso, pela fé, trazê-la para que se materialize. E aí sim, quando a intervenção de Deus foi vivida, todos verão. E eu e você precisamos colocar os olhos em Deus, na sua palavra, nas suas promessas e não nas circunstâncias. Haja de forma correta, e assim como Josué e Caleb, você vai usufruir a herança. Mas se não, como diz Hebreus 3,19, falando dos demais daquela geração, vemos que não puderam entrar pela incredulidade. A incredulidade nos sabota, nos priva de viver aquilo que Deus prometeu. Certamente essa não é a vontade divina, senão Ele não teria feito uma promessa. Creia de todo o seu coração e acione o modo olhos de fé.